Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao quadro Mudando a Mentalidade. O tema de hoje é como lidar com conflitos. Pessoal, eu estou atualmente agora em São Paulo, eu estou no hotel, então eu pedi aqui um espaço na cantina do hotel para eu poder estar gravando esse vídeo para vocês, tá? Então assim, vai sair com eco, vai sair com umas vozes de fundo, mas é o melhor que eu pude fazer no momento, tá? Então vamos lá. Começando pela origem. Eu gosto muito da origem, né? Quem acessa o meu livro vai entender o que eu estou falando, questão de origem. A origem dos conflitos. Quem aqui gosta de viver conflitos? Ninguém, acredito eu, né? Salvo certas pessoas que têm prazer em ver a dor do outro. Daí essas aí gostam de conflito. Salvo essa exceção, a gente foge de conflito na maior parte das vezes, pelo menos quando é consciente, quando é racional. Agora, quando é nosso subconsciente ali, com uma ligação emocional ali muito forte, é mais difícil nós conseguirmos controlar as nossas emoções, os nossos comportamentos, por conta desse laço emocional. Enfim, hoje nós vamos conversar sobre 3 características que é inerente ao ser humano e nós buscamos para nos satisfazermos, nos sentirmos bem, que é a relevância, o poder e o prazer. Vamos começar com prazer. Para mim, o mais simples. Prazer. O ser humano, ele tá o tempo inteiro buscando prazer, principalmente aquele prazer imediato. Inclusive, nós temos uma certa dificuldade em conseguir abrir mão de um prazer imediato para um prazer futuro. A gente normalmente quer aquele prazer imediato, né? Por exemplo, quem está fazendo uma restrição alimentar vai ter que abrir mão do brigadeiro para num futuro que às vezes é um pouco distante, ter aquele resultado que ela gostaria, que a pessoa gostaria de ter. Então, eu vou começar por ele, questão do prazer. Vou colocar um exemplo para facilitar o entendimento. Um exemplo de amizade, de relação social, assim, com amigos, tá bom? Vamos supor, tá? 2 amigos. Uma pessoa está ali passando por um momento de aflição, de frustração, de dor, de desconforto, com uma, explosão de emoção negativa e sentimentos e sensações negativas, tá? Digamos que nesse momento ela chama um amigo, conversa com uma amiga, com uma pessoa amiga, e essa pessoa vai lá. E ela pode desabafar, ela pode conversar, ela pode, dialogar com a pessoa, discutir, tentar entender melhor, entrar no processo de reflexão com a ajuda daquela pessoa e se sentir melhor, sabe? Se sentir mais leve, se sentir bem, passa aquele estado forte, negativo, e a pessoa consegue ir voltando aos poucos ao seu estado normal, ou pelo menos mais próximo dele. E isso é prazeroso, né? Essa diminuição da dor e o aumento da sensação de bem-estar é prazeroso, tá? Então, nesse sentido, assim, ó, uma pessoa, né, um amigo, estava precisando disso, o outro amigo foi lá e deu esse suporte. Eles juntos tiveram ali uma relação social que trouxe benefício para outra pessoa, né? Teve o alívio daquela dor, o aumento do prazer. O que acontece no conflito? Digamos que isso se repita algumas vezes. E aquele amigo já tem a expectativa de que quando ele estiver ruim, ele pode chamar aquele outro amigo, aquela outra amiga. Então fica uma ligação emocional, por exemplo, essa é a minha amiga, é o ombro amigo, sabe? Digamos assim, que aquela pessoa esteja lá num dia aflita, com todas aquelas sensações, sentimentos negativos, e liga lá para amigo, né? Para amiga. Fulano, vem cá, pode vir aqui e tal, né? Não tô me sentindo bem, preciso conversar, desabafar e tal. Digamos que a pessoa não possa ir, entendeu? Não posso, tô com os amigos aqui, não tem como eu ir agora. E diz um não para aquela pessoa.
aquela pessoa não vai ter o prazer dela atendido. Nesse caso, o prazer é a diminuição daquela dor, daquela angústia que ela está sentindo, pelo suporte que o amigo dá, tá? O que acontece? Aí se origina os problemas, quando esses prazeres não são satisfeitos. Por quê? Racionalmente, né, a gente pensaria assim, nossa, sim, ela viajou, tá com outros amigos e tal, óbvio, né, que não vai ter como dar um suporte agora. Então, vem cá, né, poderia de repente falar comigo por telefone, assim? Não, é que eu tô numa trilha agora com os amigos, tá? Não tem como, daqui a pouco já vai perder o sinal, ou é perigoso ficar aqui no telefone falando, quando chegar no hotel e tal, eu te ligo, coisa assim. Seria tranquila, não, tá? Depois que ela, né, fizer o que ela tem que fazer com os amigos, ali ela vai me ligar. E tá tudo bem, tá tudo ok. Só que o que acontece? Esse é o lado racional, né? É aquele lado perfeito. Não pôde me atender. Não, tá bom, tudo bem, que bom, depois tal, tá. E tá tudo tranquilo, tá tudo certo. Só que não é assim muitas vezes que as coisas funcionam. Às vezes as pessoas são, às vezes não, a maioria das vezes as pessoas são tomadas pela emoção. Criou já uma dependência emocional daquele amigo, e quando aquele amigo não atende, é tipo, me trocou por esses outros amigos, agora tu só quer sair com eles, agora tu não dá mais nem bola pra mim. Porque não sabe, e vai fazendo tipo, um jogo emocional e vai soltando acusações contra a pessoa. E muitas vezes, acusações infundadas, que não tem fundamento. Por quê? Porque a pessoa tem o direito de ter várias amizades, de ter um ciclo de amizade, de fazer como ela bem entender o fluxo cotidiano da vida dela. Né? Ela não é um objeto que vai estar ali sempre à disposição da outra pessoa para poder aliviar as dores e aumentar os prazeres da outra pessoa, né? Mas no subconsciente dela, ela precisa daquela pessoa. Ela precisa, e aquela pessoa não está disponível para ela. E quando essa pessoa não está disponível para ela, além da dor e desconforto que ela já está enfrentando e precisa daquela pessoa, ela acaba, por não conseguir ter aquela pessoa para sanar isso, tendo um aumento dessa sensação negativa, dessas emoções negativas, porque além do que ela já tinha, agora ela vai ficar com essa sensação do amigo, né? E vai pôr em cima do amigo uma carga muito grande. E o que acontece? Isso em longo prazo, acontecendo várias vezes, sobrecarrega a outra pessoa. Porque a outra pessoa fica, só me chama quando tá tudo errado, tipo, todas as outras coisas que eu fiz, nada tem valor, só sabe ver quando eu tô fazendo outra coisa, quando eu estou com outras pessoas em outros lugares, e não consegue perceber, porque vai causando uma indignação na outra pessoa, porque a outra pessoa sabe que é mentira, sabe? Sabe que é mentira aquilo ali? Não, ela não trocou, ela tem aquela pessoa, né, necessitada como amigo, mas também tem outros amigos. Tem um ciclo social também. Ela sabe que gosta daquela pessoa, até porque se ela não gostasse, ela não ficaria indo, ajudando e convivendo com aquela pessoa. Porém, aquela pessoa está debilitada e fica dizendo que ela não gosta, que trocou ela não é importante, sabe? Essas coisas assim. É um jogo emocional negativo e muito chato de lidar. Acontece o tempo inteiro, acontece com amigo, acontece dentro da família, acontece no trabalho, acontece na escola, com colegas, com professores. Acontece o tempo inteiro, a todo momento. Então, o primeiro ponto que eu queria abordar era esse do prazer, dessa busca pelo prazer, dessa necessidade de sentir prazer e essa ligação emocional que se cria entre uma pessoa e outra quando uma pessoa traz esse prazer para outra pessoa. Aonde começa o conflito? Quando essa pessoa para de trazer prazer ou diminui, sabe? Quando diminui o prazer ou cessa, né, o prazer, daí começa a se criar um conflito, porque a pessoa vai exigir isso. Ela vai exigir aquele prazer de novo, ela vai exigir um aumento daquele prazer. Ela vai cobrar, ela vai fazer cobranças, ela vai se impor, ela vai buscar, Só que a forma dela fazer isso, normalmente, não é muito positiva. É uma forma que, de vez ela conseguir de volta aquele prazer, aquela pessoa próxima, ela vai afastando cada vez mais aquela pessoa, porque ela fica insuportável. Ninguém aguenta mais ficar perto da pessoa,
Porque a pessoa cobra o tempo inteiro, sabe? Fica acusando, fazendo acusações infundadas, que não tem nada a ver, mas na cabeça da pessoa tem, entende? Então, é complicado. Se é uma pessoa contornável, que tu consegue se afastar, nossa. Se chega num ponto muito, sabe, que tá incomodando demais, se afasta, a pessoa se afasta e tudo certo. Agora, e se não é? E se é um pai, uma mãe, por exemplo? Como é que vai se afastar? Se é um irmão, como é que vai se afastar? Se é um parente muito próximo? Se é um cônjuge, como é que vai se afastar? Entende? Perdão. Como é que vai se afastar? Daí é mais complicado. A gente tem que aprender técnicas, táticas, entender o comportamento para conseguir lidar com essas situações. Tá bom? Então, primeiro, questão do prazer. Agora eu vou explicar os próximos dois. Então, o próximo, poder. Além do prazer, o ser humano quer ter poder, ou seja, quer poder controlar. Quer poder controlar a vida dele, por exemplo, ter liberdade é um poder, né? É um poder que ele tem de ser livre. Vou colocar no lado profissional, que fica mais fácil de entender. Por exemplo, eu tenho a minha empresa, tá? Como a empresa é minha, eu tenho o poder de decidir como eu quero que as coisas funcionem, quem eu quero que trabalhe nela, quais as pessoas que eu quero como sócio, quais as parcerias que eu gostaria de fazer com outras empresas, quais os clientes que eu quero, né? E focar nisso, e focar para conseguir esses clientes. Eu consigo ter esse poder, eu consigo decidir. Mas se eu trabalhar para alguém, eu consigo ter o poder de permanecer ou não permanecer? Então, de não permanecer, eu consigo. Eu vou lá, peço demissão, eu não permaneço mais. Mas, e de permanecer? Aí não, daí já não tá mais nas minhas mãos. Esse poder está nas mãos da pessoa responsável ali por mim, pelo meu chefe, né? E aí? Entenderam? Aí, beleza. Ele tem esse poder de me manter ali ou não. E eu tenho o poder de sair ou não. Eu posso ficar desde que ele queira que eu fique. Ele querendo que eu fique, eu posso decidir se eu quero sair ou não. Agora, se ele não quiser que eu fique, eu não tenho poder de decisão. Eu vou ter que sair, porque ele não quer e ali quem tem o poder naquele momento é ele. Então, o ser humano, ele não gosta de ser mandado, ele não gosta de ser obrigado a fazer, principalmente algo que ele não quer. Digamos assim, eu tô trabalhando, tô numa empresa, tô gostando, tô recebendo um salário bom, pagando minhas contas, fazendo minha vida girar. Daqui a pouco vem o meu chefe e diz pra mim, ó, assina aqui tua demissão. Eu quero? Não, mas eu vou ser obrigada a assinar, porque eu não tenho escolha. E o ser humano não gosta disso. E nesse momento se cria conflitos, quando ele é obrigado, quando ele não tem mais esse controle, ele não tem mais esse poder sobre as situações, ele vai indagar. Por quê? Mas como? Eu sou um funcionário excelente, eu aumentei as métricas da empresa, os clientes me amam. E começa aquela discussão. Por quê? Porque causa uma indignação na pessoa. Porque a pessoa entende que ela é merecedora daquilo ali. Não é que ela não seja. Ela até pode ser, só que ela não tem o poder de decisão sobre aquela situação. Quem tem outra pessoa. Então, isso se volta, vira uma ira, vira uma indignação, se sente injustiçado e a pessoa se torna vítima. E se tem um negócio terrível para o ser humano é ele se tornar vítima de algo, ele se sentir vítima de algo. É terrível, é destrutivo para nós. E daí começa de novo o conflito, tu entendeu? Um conflito de poder. Por quê? Porque a pessoa tem poder, tu não tem poder. Quando tu perde o poder, as coisas começam a andar de formas aleatórias. Algumas como tu gostaria, outras não. E essas que não andam é a que começa a originar esses conflitos. Por quê?
Porque tu não tem poder sobre elas e tu tem que suportar. Tu é obrigado a engolir, tu é obrigado a entender, sabe? Para poder se manter naquele ciclo ou, enfim. É isso, que nem lei. A lei nós somos obrigados a cumprir. Se nós não cumprimos, nós arcamos com as consequências. E é inevitável. E, nossa, para nós, assim, perder o poder é insuportável. Nós controlamos, mas é insuportável. Quem que gosta de ter alguém o tempo inteiro? Fulano, faz isso, fulano, faz aquilo, sabe? Tipo, alguém te mandando fazer algo. A gente não gosta, né? A gente prefere assim, fulano, por gentileza, pode fazer isso pra mim, por favor? E daí, não, tá, claro. Daí eu vou fazer um favor pra aquela pessoa. Eu vou lá, eu faço de bom grado, nem sempre de bom grado, né? Mas digamos aqui que vou dar um exemplo, eu faço de bom grado, se é algo lícito, né? Certo. Vou lá, faço de bom grado, tudo, bom. Beleza, obrigada, né? Tudo ótimo. Agora, fulano, vai lá, faz tal coisa. Primeira coisa, essa pessoa tá em posição de poder me mandar fazer algo. Se sim, eu tenho que tomar uma decisão. É um ambiente que eu quero ficar? É um ambiente que me faz bem? Sim. Ou, por enquanto eu preciso, tenho que ficar. Então, beleza, eu vou lá, faço coisa, entrego, entendeu? Ou não é um ambiente que eu preciso ficar, não é uma pessoa que eu preciso aturar, então não vou fazer, tchau pra ti e vida que segue, entendeu? Tipo assim, a gente tem a decisão, tem poder. Quando a gente tem esse poder, tá tudo certo, a gente vai lá, faz, tal, pá, e resolve. Só que normalmente, quando tu tem esse poder, diz assim, não, eu não vou, não quero, não vou, vai tu, tchau. Daí a pessoa perde, entendeu? O poder que ela tinha. E ela vai se irar contra ti. Porque tu tá com poder na situação. E ela vai se irar contra ti e vai te julgar. Porque tu não serve pra nada. Porque, vai sair ali te xingando. Enfim, vai se criar um conflito. Nasceu outro conflito. Questão de poder. A pessoa perdeu o controle, perdeu o poder. A outra, né? Tinha poder naquele momento e vai conflito de novo. Se bicudo, né? Um poder outro sem, deu ruim. Se bicaram, não se acertaram, bem complicado. Cria conflito de novo. E aí, Gabriele, me diz, como é que a gente resolve conflito de poder? Gente, sabe aquele ditado? Manda quem pode, obedece quem tem juízo? Isso, não tem muito o que fazer, não. Se a pessoa está numa situação de poder e tu se vê obrigado a fazer aquilo ali, vai fazer o quê? Não tem muito o que fazer. Só que a gente, sabendo que não tem o que fazer, a gente se ira e fala, e xinga e tenta dialogar pra quê? Pra tentar contornar a situação, pra tentar virar o jogo. E aí, inicia conflito. Gabriela, tá dizendo pra não fazer, pra não entrar em conflito? Não tô dizendo pra não entrar em conflito, pra não tentar reverter a situação, até porque tem situações e situações. Tô dizendo assim, é uma decisão. Tu vai ter que tomar uma decisão de avaliar. Se eu me irar pra tentar reverter, quais são as consequências? São essas. E se eu não me irar e fizer o que a pessoa tá me pedindo, quais são as consequências? São essas. Beleza, eu tenho consequência aqui, tenho consequência aqui. Qual que é melhor pra mim? É essa? Então eu não vou me irar e vou fazer o que ela tá pedindo. Mas é essa? Então eu vou me irar e vou arcar com as consequências. É isso, mais ou menos assim, uma forma mais simplificada. Bom, enfim, terceira agora. Terceira e última, e pra mim a mais importante. Relevância. Ele é interessante. Muito interessante, a gente tem que ter muito cuidado com ele. Assim, sem sombra de dúvida, ele é o mais perigoso. A de prazer é a que causa, no meu ponto de vista, mais probleminha, assim, sabe? Porque o nosso cérebro tá sempre buscando ter prazer. Então, quando a gente não tem prazer de um lado ou de outro, assim, já se cria um conflito. Tipo, eu quero comer alguma coisa, não posso, cria um conflito. Eu quero ir num lugar, não posso, cria um conflito. Eu quero comprar uma coisa, não posso,
cria um conflito. Quero estar com uma pessoa, não posso, cria um conflito. Entendeu? Quero viajar, não posso, cria um conflito. Quero fazer não sei o que, não posso, cria um conflito. Tudo que vai dar um prazer e tu não pode, se já se cria um conflito. Nem que seja, que não seja com outra pessoa, mas cria um conflito interno. Sei lá, digamos, eu estou aqui em São Paulo, né? Digamos que eu quero ir para o Rio Grande do Sul hoje. Me estressei, quero ir para o Rio Grande do Sul hoje, quero ir embora. Posso? Não, não posso. Eu vou criar um conflito interno comigo, porque é uma coisa que eu quero, que me daria prazer e eu não posso ir. Então, eu vou ter que lidar com aquilo ali. E é nesse momento que as pessoas não sabem lidar, porque daí elas não conseguem lidar com esse conflito interno. Chega outras pessoas próximas dela, da convivência social, do ambiente que ela frequenta, vai conversar com ela, vai entregar, fazer alguma coisa, se relacionar com aquela pessoa, e aquela pessoa já tá com um conflito interno. Ela já tá com uma visão negativa, ela já tá com uma sensação negativa, ela já tá com emoções negativas. E daí aquela pessoa se aproxima numa relação assim, ela parece que o olho já puxa pro que é negativo e não pro que é positivo da pessoa. E já cria um conflito com a pessoa que não tinha nem nada a ver com a pessoa, mas por conta do estado emocional aflitivo, negativo, ela já consegue ver assim a questão negativa da pessoa. Não consegue ver, tipo, o lado bom. Já puxa o lado ruim e já cria um conflito com a pessoa, entendeu? Não é sempre, gente, mas acontece bastante. E já vai criando conflitos. E daí pior é que vira uma bola de neve. É um conflito atrás do outro, um conflito atrás do outro, e isso complica a vida. É aquilo, né? Eu quero um prazer, não quero prazer, não sabe? Fica aquele conflito do prazer, fica criando conflitos porque tu quer um prazer e não tá podendo ter. O do poder, é meio que tem que se conformar, porque não tem muito o que fazer. Porque tem momentos que tu vai ter o poder em determinadas situações e tem momentos que tu não vai ter o poder em determinadas situações. E querendo ou não, tu vai ter que lidar com aquilo ali de um jeito ou de outro. São consequências que tu vai ter que escolher qual tu vai querer lidar. Agora, a relevância. O ser humano, ele tem uma necessidade imensa de se sentir relevante, de ser de fato relevante, importante, de fazer a diferença na vida dele, na vida dos familiares, na vida das pessoas próximas, na comunidade, na sociedade. Ele tem esse ímpeto, sabe? Por exemplo, eu tô aqui, eu tô gravando o vídeo, eu postando na internet para todo mundo ver, porque todo mundo vai ter acesso. Eu não tenho controle, quem quiser entrar e ver vai ter acesso, sabe? Por que eu tô fazendo isso? Ah, Gabriele, porque tu é muito boa? Não, porque nós temos esse ímpeto de ser relevante, de fazer a diferença. Nós queremos ser relevante, nós queremos fazer a diferença. Quando eu digo nós, não é eu e uma meia dúzia, não, são todos nós seres humanos, nós queremos fazer a diferença. Eu sou mãe, meu filho tem 5 anos, é nítido o comportamento que ele tem de determinadas situações que ele quer se mostrar relevante. Porque ele quer ser reconhecido por mim pelo que ele fez. Então é desde pequeno, nasceu com a gente, tá com a gente isso, não tem o que fazer. E eu estou aqui por quê? Porque eu quero ser relevante, eu quero, através do meu conhecimento, da minha experiência, deixar algo para as outras pessoas, algo útil que possa ser utilizado para melhorar o cotidiano, o dia a dia, os resultados dela, entende? É assim com todo mundo, só que tem pessoas que conseguem se destacar mais, tem pessoas que conseguem fazer com uma maestria impecável, que nasceram com dons e souberam utilizar muito bem, e outros não. Outros que ainda não se capacitaram o suficiente para conseguir isso, sabe? Não é que não tenha capacidade tem, é só capacitação, né? Tem que ali ir atrás de informação, de educação, testar, experimentar, adquirir experiência para poder ajudar outras pessoas, entendeu? Para poder se ajudar e ajudar outras pessoas. Por exemplo, se é um pai de família, tá? Ele quer prover, proteger e dar direcionamento, né? Ele quer conseguir prover as necessidades daquela família, proteger de coisas ruins aquela família
e ter o controle, né? Dar o direcionamento para aquela família. E quando acontece, né, desse pai não conseguir prover a família, passar necessidade, não conseguir proteger, né, a família ficar ali exposta a maus tratos, né, enfim, outras coisas vocês sabem o que, não conseguir dar um direcionamento bom, né, para a família evoluir, para a família crescer, para a família prosperar. Ele não é muito bem visto pela família, sabe? A família não honra, porque como é que tu honra uma pessoa que não traz resultados positivos, sabe? E daí começa a criar conflitos. Por quê? Porque esse homem, esse pai de família, ele quer ser relevante. Ele não tá conseguindo, talvez, desempenhar bem o papel dele, mas essa necessidade de ser relevante, ele precisa. Daí quando chega, né, uma mulher de fora, assim, dando atenção. Olha só, dentro de casa, a família tem uma relação com aquele homem, né, com aquele pai de família. A família sabe verdadeiramente quem ele é por dentro. E às vezes não honra porque ele deixa a desejar. E é muito difícil tu dar honra para uma pessoa que tu olha para um lado, olha para o outro e diz assim, cara, mas e aí, como é que a gente faz? Olha a vida que a gente tem, olha, sabe, um ambiente agressivo, de desrespeito, de necessidade, sem uma visão sequer de melhora para o futuro. É muito complicado. Daí tu vai ficar honrando e falando que é um ótimo pai, que é um ótimo marido, que é um excelente pai de família, mas não tem respaldo para isso. Então a pessoa não ganha essa relevância e isso incomoda. Isso incomoda porque a pessoa quer se sentir relevante. Daí vem uma pessoa de fora que não conhece, que não sabe, que não é íntima, né? E às vezes vê algo por fora que na realidade, no íntimo, não é. E começa a dar atenção para aquela pessoa, ele começa a dar atenção para aquela pessoa. E a pessoa quer relevância, ela quer essa atenção, ela precisa dessa atenção, ela quer ser honrada. Daí quando alguém para dar atenção, para conversar, elogiar, trazer essa honra para ela, sabe? Ou cortejar, enfim, quando começa a se interessar por ela, quando dá atenção e começa aquele processo de interesse na pessoa, aí a pessoa tem, aí o pai de família, né, no exemplo que eu tô dando, ele sente saciado essa necessidade de se sentir relevante. Fala assim, não, para minha família eu não sou relevante, mas aqui para essa pessoa eu sou relevante. Então, qual que é a tendência dele? É se afastar daquilo que ele não tá fazendo bem para ele, porque ele não consegue se sentir relevante, importante, necessário, né, naquele ambiente, e vai para um outro ambiente onde ele se sente importante, relevante, onde ele faz falta, sabe? E é assim todas as relações, tá, gente? Porque eu tô dando um exemplo de pai de família, mas podia ser qualquer um outro. O porquê que eu falo? Porque pra mim esse é o mais perigoso. Por exemplo, quem tem filho? Vocês que são pais, que têm filhos, vocês respeitam os filhos de vocês no sentido de olhar para ele, perceber as necessidades que ele tem, ou não tem tempo, tá trabalhando demais, a vida tá corrida, o filho fica na escola, fica no avô, fica na tia, fica sei lá quem, chama babá, tá? Aquela correria tudo muito louco, assim. E daí quando chega em casa, quando fica em família, o filho quer ali, né, ter a atenção, não tem. Daí se torna um filho rebelde, sabe? Fica ali tentando chamar a atenção. São comportamentos negativos, são comportamentos ruins, são comportamentos que nós não aceitamos, mas é como se fosse um grito de desespero para chamar a atenção para as necessidades. Porque os nossos filhos, eu vou falar por mim agora, quando eu ganhei o Augusto, assim, eu vi ele como filho. Depois que eu comecei a estudar comportamento humano, eu passei a enxergar ele como uma pessoa e não como meu filho. Porque
porque a minha mentalidade estava ruim como mãe, sabe? Estava distorcida do que era uma relação de pai, mãe e filho. E eu tratava ele como filho. A hora que eu comecei a estudar o comportamento humano e entendi que ele era uma pessoa, eu comecei a tratar ele como uma pessoa que eu estou responsável por criar, ensinar, educar e treinar até que chegue lá aos seus 17, 18 anos e a criança possa seguir o caminho, que não vai ser mais criança, né? Vai ser um adulto e consiga sair de casa e viver a vida dele, ok, entendeu? E foi nesse momento que eu percebi o quanto antes eu não prestava atenção nas necessidades dele. Quando ele gritava, era como se fosse um pedido de socorro, pelo amor de Deus, presta atenção em mim, eu tenho necessidades que eu não sei o que é. Tá acontecendo coisas comigo que eu não sei o que é e eu não sei explicar o que é. Eu não sei nem dizer que tá acontecendo, eu sei que eu tô com uma sensação ruim e eu não sei como parar isso, eu não sei como expressar isso e, pelo amor de Deus, me ajuda. É necessidade de atenção, de tu ter atenção, de tu dar atenção para aquela pessoa e se esforçar em compreender o que está acontecendo, o que está passando na cabeça daquela pessoa, o que ela viveu, o porquê que ela está daquela forma, tem um motivo. Todo comportamento humano tem um motivo. O cérebro não faz nada sem ter um motivo. Tudo tem um motivo por trás. Basta nós pararmos e analisarmos o contexto para entender qual foi o motivo do comportamento, entendeu? Agora, tá, beleza, digamos que a pessoa não tá dando essa atenção pro filho, não consegue, não enxerga o filho como uma pessoa que tem necessidades, que precisa ser atendida, que precisa ser compreendida, que precisa ser ensinada, que precisa ser tirado dúvidas, que precisa ser treinado para poder ter um mínimo de independência, né? De autonomia para viver a vida dele como adulto quando chegar na fase. E acontece agora, inclusive eu tô estudando tráfico, olha só, tô estudando tráfico humano, o comportamento, não, tráfico humano, tô estudando tráfico humano, mas tô estudando o comportamento das pessoas para aliciarem essas outras pessoas, normalmente mulheres, adolescentes, ou até crianças não muito, assim, crianças são roubadas, né? Mas mulheres e adolescentes. E o que eles fazem? E sabe o que eles fazem? Eles dão atenção. São adolescentes, mulheres jovens, pessoas jovens que estão vulneráveis na internet, precisando de atenção. E daí chega a pessoa lá, cheia das boas intenções, dá atenção, conversa, se torna íntimo daquela pessoa, está ali sempre disponível para ouvir, para ajudar, para conversar, sabe? E daí ganha a confiança da outra pessoa através da atenção. Por quê? Porque aquela pessoa se sente importante para outra. Eu sou importante para ela. Porque se ela tá dando toda essa atenção para mim é porque eu tenho importância. Nem meus pais me dão toda essa atenção. Entenderam? O que acontece? A pessoa começa a articular para conseguir sair e encontrar essa outra pessoa. Porque muitas vezes é fora do país ou fora do estado, em outra cidade. E começa a articular para conseguir se encontrar com essa pessoa. Só que quando se encontra com essa pessoa, se depara em situações de risco. Situações de risco que não foi ensinada pela família, que não foi alertada, que não foi treinada para sair. E muitas vezes se encontram em situações que poderiam sair, mas não saem porque elas não sabem como. Então, por isso que eu falo que a questão assim de relevância é a que traz mais conflitos, porque além de trazer um conflito com as pessoas que tu tá convivendo ali, que sabe que tu não tem atenção, tu não se sente importante, não se sente relevante naquele ambiente, naquele lugar com aquelas pessoas, quando tu busca isso fora, tu pode ser enganado, a pessoa pode ser enganada, pode cair num golpe. Por quê? Porque quem tá dando golpe, quem tá tentando aliciar, quem tá tentando fazer alguma coisa errada, sabe como fazer.
E eles querem pegar o quê? Essas pessoas que não têm expertise, que não têm conhecimento, que não têm informação. Por quê? Porque a família, às vezes a família sequer sabe que precisa fazer isso. Por quê? Porque não foram feitos com eles. Porque ninguém explicou isso pra eles, sabe? E graças a Deus deu tudo certo. Só que, infelizmente, tem algumas situações que acontece de cair em golpe, coisa assim, sabe? Agora eu fiz no meu Facebook e, gente, tem uns árabes muito doido que fica me ligando. Não atendo, né? Eu só desligo, rejeito a ligação, mas assim, é o tempo inteiro me ligando. Inclusive, eu tenho que achar uma forma de tirar, sabe? Tem que ver alguma configuração para bloquear por completo chamada de áudio e vídeo, só deixar de mensagem. Porque de mensagem daí eu vou fazendo as coisas da empresa, que meu Facebook é todo voltado para a empresa, assim como o meu Instagram. Eu fico pensando assim, beleza, eu entendo de comportamento humano, tá? É óbvio que eu não vou ficar atendendo a pessoa e tal, e vídeo, coisa. Jamais. Não vou fazer isso de forma alguma. Mas e quem não tem? Quem não tem esse conhecimento? Entre na rede social, quer fazer amizade, amigo, porque está num ambiente que a pessoa não está se sentindo importante, não está se sentindo relevante, não tem uma estrutura de relacionamento legal, sabe? E ela vai buscar na internet. E daí acaba se deparando com essas pessoas que ficam ali ligando e coisa e tal, assim. Gente, e é um negócio assim absurdo. Se você soubesse as mensagens que eu recebo, os tipos de mensagem que eu recebo, é uns negócios assim fora do normal. Assim, sério, não consigo nem explicar isso pra vocês. Outra coisa. Nem vou falar nesse vídeo, vou fazer um vídeo só disso. É um outro tema bem polêmico, mas eu vou fazer um vídeo só sobre ele. Ai, esse vídeo já tá ficando imenso, né? Vou tentar agilizar um pouco aqui, tá bom? Beleza, Gabriele, falou que o que causa os conflitos é, originalmente, né, a necessidade de prazer, a necessidade de poder e a necessidade de se sentir relevante, de ser relevante, beleza? Entendido, já entendi esses três. O que a gente tem que ter bastante atenção, muita atenção, é com relação à relevância, porque basta vir alguma pessoa e dar uma certa atenção, e essa parte tem que ter muito cuidado com quem para te dar atenção. Sempre observe, quando tem alguma pessoa muito interessada em ti, no que tu faz, em como tu é, no que tu gosta, em como tá teu dia, no que tu tá fazendo, no que tu vai fazer, no que tu fez, abra o olho. Não tô dizendo pra julgar a pessoa, dizer que é isso, é aquilo, aquilo outro. Não, mas abra o olho. Observe o comportamento dela. Não o que ela fala, o que ela faz. Procure entender o que ela faz. Procure conhecer pessoas que conhecem ela no íntimo, para te poder ter a real noção de quem é essa pessoa. Ela é de fato assim mesmo? Tão solícita, tão disponível? Porque, gente, 2022, correria, trabalho, estuda, casa, filhos, relações sociais com amigos, é sempre uma correria. A gente não anda com muito tempo sobrando. Agora, do nada, aparece uma pessoa com todo o tempo do mundo pra ti, pra saber tudo de ti, pra te atender em tudo. Presta atenção. Cuidado, pode ser golpe, tá? Só pra alertar aqui, pessoal. Pra finalizar, eu já falei de tudo, agora beleza. E como lidar com isso? Primeiro, entendendo essa origem. Quando tu entrar num conflito com alguém, procure perceber. O que gerou esse conflito? Foi necessidade de poder, de prazer ou de relevância? Qual desses três que não foram atendidos? Procura ir na origem, sabe? No cerne do negócio, para te poder entender e saber como se posicionar. Posicionamento é o segundo. Tu tem que ter princípios, tu tem que ter regras que tu segue na tua vida e que tu não abre mão delas, para poder balizar, para poder te guiar no posicionamento que tu vai tomar.
Por exemplo, se alguém pede para eu roubar alguma coisa, pegar alguma coisa sem pedir emprestado para alguém, eu não vou fazer. Por quê? Porque pra mim eu entendo que é errado. Eu não vou fazer isso, não vou pegar. Então, tu quer pegar, pega, vai lá e pega tu. Ah, não, pega pra mim porque eu não vou poder ser. Não, tá. Então eu vou ligar aqui pra pessoa, vou ligar, ó, fulano, então, o fulano quer tal coisa, tá pedindo pra eu pegar. Eu posso? Pode. Ah, então eu vou lá. Não, porque eu não quero precisar. Ah, então tá bom, obrigada. Tchau. Entendeu? Eu vou entrar em contato, eu vou buscar essa autorização. Tá dentro dos meus princípios. E dessa forma eu vou me posicionar. Ah, mas o fulano que me pediu vai ficar bravo comigo. Ah, mas daí é problema dele, porque eu não vou passar por cima de algo que é um princípio meu, que é uma regra minha, que é um pilar que guia minha tomada de decisão. O posicionamento que eu vou ter é de não fazer aquilo ali, ou ligar para a pessoa para poder ver se eu posso fazer aquilo ali. Então, primeiramente, as pessoas não têm esses pilares, gente. Se perdeu, tudo pode, tudo é liberado, tudo é festa, tudo é farra, sabe? Tá tudo a Deus dará. E aí? Como é que tu se posiciona? Tu vai indo conforme a maré, sabe? Chega uma pessoa mais louca, tu tá numa personalidade mais louca. Chega numa pessoa mais quieta, mais tímida, mais tranquila, tu tá na personalidade mais quieta, mais tímida, mais tranquila. E daí tu vai mudando conforme a situação. Ah, se o outro rouba, eu posso roubar. Se o outro não rouba, então eu não posso roubar. E veja, não é assim que funciona, não. Tem que ter o certo, tem que ter o errado. Você tem que saber até onde eu vou, até aonde eu já não vou pisar. E conseguir se posicionar. Então, primeiro, conhecimento sobre esses três aspectos que originam os conflitos. Posicionamento, saber exatamente quem você é, o que você quer e o que é base para a tomada de decisão de vocês. E o terceiro é saber controlar as emoções. Por quê? Porque quando a gente entende o que está acontecendo e se posiciona naquela situação, pode acontecer três coisas. Pode acontecer da gente evitar um conflito com outra pessoa. Pode acontecer da gente criar um conflito interno ou criar um conflito com outra pessoa, tá? E se cada um desses acontecer, cada um vai ter uma consequência. Se eu evito um conflito, vai ter uma consequência, sabe? Vai ter uma consequência por trás. Se eu crio um conflito interno, vai ter uma consequência. Se eu entro em conflito com outra pessoa, vai ter uma consequência. E vocês têm que estar ciente, racionalmente, que independente da opção que vocês escolherem, do posicionamento que vocês tomarem, vocês vão ter que arcar com alguma consequência. Claro, algumas vão ser melhores que as outras, mas arcar vai ter. Então, é saber que, por exemplo, se eu me posiciono e crio um conflito com outra pessoa porque eu não vou ir contra minhas regras, meus princípios, eu tenho que saber que aquela pessoa vai provavelmente se irar contra mim, vai falar um monte de coisa, pode ser injusta comigo, enfim. E vai dar aquele problema ali da briga e tal, coisa. É ter controle emocional para saber lidar com a consequência. Beleza, se a consequência vai ser essa da pessoa se irar contra mim, a gente conflitar, o que eu vou fazer? Entende? É uma pessoa que eu quero estar perto? É. É uma pessoa que eu quero estar longe? É. Se é que tu quer estar longe, melhor, porque daí tu já termina a amizade ali, cada um vai pra um canto, beleza. Agora, se é uma pessoa que tu quer estar perto e tá dando conflito, como que tu vai agir? Então, vocês têm que pensar nisso antes de acontecer. Eu gosto de fazer o seguinte, eu treino, quais são as piores coisas que se acontecesse hoje me incomodaria muito. Daí eu penso ali em uma, duas, três e já vou tentando criar saídas para poder sair daquela situação sem perder assim, o meu controle emocional e deixar que aquilo ali me afete demais, tá? Por exemplo, agora, esse final de semana, aconteceu um episódio que não foi agradável para mim, que eu fiquei muito ruim, fiquei muito triste e eu me afastei, eu deixei vir a emoção, passei por aquele período de emoção negativa, ruim, mas a todo momento eu estava racionalmente consciente de que
aconteceu por causa de tal coisa, e tal coisa tinha acontecido por causa de tal coisa, e a origem estava em tal lugar. Então, de forma racional, aquilo de subconsciente, né, me afetou emocionalmente, mas de forma racional, eu sabia que eu ia passar por aquele processo e depois eu ia ficar bem, porque eu ia tomar a decisão tal. Tá? Às vezes a gente não sabe qual decisão tomar. Quando eu não sei qual decisão tomar... Quando eu não sei qual decisão tomar, eu deixo na mão de Deus. Eu falo assim, Senhor, traz aí na minha mente a solução disso aí, porque eu não faço ideia, tá? Leio a Bíblia, oro e deixo vir. Nesse caso, desse conflito aqui do final de semana, foi isso. Eu me afastei, eu passei por aquele momento ruim, naquele momento ruim eu sabia que ia passar e que eu não ia deixar permanecer. E eu entreguei na mão de Deus, falei, Deus, acende a lâmpada do meu juízo, me mostra o que eu tenho que enxergar, o que eu tenho que fazer para eu poder fazer. Beleza, hoje veio a resposta para mim, eu almocei, depois do almoço eu fui refletir um pouco, assim, tipo, me deitei assim, para tentar refletir, sabe, sobre a situação, porque eu tinha que tomar uma decisão, para ver que decisão que eu ia tomar. E nessa minha reflexão veio o que era para eu fazer. E eu já levantei e comecei a botar em prática. E eu tô bem, eu tô super bem, né? Enfim, porque eu soube controlar a minha emoção. E de forma racional, eu sabia exatamente o que estava acontecendo e o que ia acontecer pela frente. Mas é um processo, a gente tem que passar pelo processo. E guardar as emoções negativas não é bom. Agora também mergulhar nas emoções negativas é pior ainda. Eu nem sei qual que é o pior, mas não é bom nenhum nem outro. Nem guardar e não deixar ela sair e nem também se mergulhar de completo e ficar lá afundado. Não. A emoção veio, se afasta, sabe? Para não ficar vulnerável para outras pessoas. Se afasta, sabe? Reflete, chora se precisa, sente se precisa, escreve se precisa, fala sozinho se precisa. Mas procure entender o contexto, o que aconteceu, sabe? O conflito iniciou nesse ponto aqui. Tá, mas teve um motivo para chegar nesse ponto. Qual foi esse motivo? Foi tal. Beleza. No meu caso, foi um conflito de relevância. A pessoa com quem eu conflitei não estava se sentindo relevante. Eu não estava dando a relevância que a pessoa precisava. E eu entendi isso, sabe? Eu entendi isso. Só que, e aí? A gente entra no conflito. Eu fico assim, mas será que estou deixando a desejar? Será que eu estou sendo ingrata? Ou será que o que a pessoa está fazendo não é suficiente? Eu não entendo como suficiente. Por isso que eu não estou dando, talvez, a relevância necessária. Sabe? Mais ou menos isso. E daí eu entendi e beleza. Daí é fácil, entendeu? Quando a gente entende, é fácil posicionar. Me posicionei. Isso, e vai me trazer consequências, sabe? Então foi assim, eu consegui resolver e tá tudo bem. Entendeu? Tá tudo certo. Gabriele, mas e no final de semana? Não, no final de semana não tava bem. Hoje é segunda-feira, sábado não tava bem, domingo eu tava mais ou menos. Hoje, tô show de bola, entendeu? Por quê? Porque eu compreendi o que estava acontecendo. Agora, quando a pessoa não tem a compreensão sequer do que está acontecendo, ela não entende, ela tá perdida, ela tá naquele turbilhão emocional, de emoções negativas, é complicado, é desafiador mesmo. Por isso que eu trouxe, né, esse livro, eu tenho um livro que fala um pouco sobre isso, perdão. Por isso que eu trouxe esse vídeo com esse tema, que é para as pessoas já conseguirem ir tendo essa percepção, sabe? Conseguir identificar a origem dos conflitos que elas estão vivendo. Então, as 3 origens principais: prazer, poder e relevância. As três etapas da solução.
identificar qual é, se posicionar, passando por um processo de reflexão e se posicionar diante daquela situação. E a terceira, que é ter esse controle emocional para lidar com as consequências, porque ela vai vir, é inevitável. Pessoal, então, por hoje era só. Eu espero, do fundo do meu coração, que vocês tenham gostado, que tenha feito sentido. Podem deixar perguntas aqui embaixo, comentários, sugestões, enfim. Deixa o like, compartilha, se inscreva no canal se fizer sentido para você, tá bom? Se não fizer, tudo bem, não tem problema. Então, um beijo e fiquem com Deus. Tchau, tchau!